ela é a morte correta, a morte que ocorre na hora certa, a morte conveniente de acordo com a proposta da dignidade humana. Mas eu desautorizei a manutenção da minha vida por meios artificiais sem perspectiva de cura. Com o passar dos anos, as pessoas podem desenvolver algumas doenças que a medicina, por mais sofisticada que seja, é incapaz de curar essa pessoa. Aí acontece um grande dilema entre familiares, pacientes e médicos. Será que é possível ficar testando drogas e até quando testando esses medicamentos para tentar curar essa pessoa? Ou será que a pessoa pode escolher não receber tratamento? Criado há pouco mais de um ano, o testamento vital tira essa dúvida para pacientes e médicos. Polêmico e delicado, o assunto vem sendo discutido há anos no Congresso Nacional e ainda não tem lei definida. Mas, em agosto de 2012, o Conselho Federal de Medicina publicou uma portaria tratando sobre o assunto. Ele é muito recente. Através desse documento, você pode deixar explicitado a forma pela qual você quer ter o seu final de vida. Então você vai dizer, por exemplo, que você quer ter uma morte ortotanásica. Isso quer dizer, eu não quero receber medicamentos para curar a doença porque a doença é incurável, mas eu quero receber medicamentos para aliviar minha dor, meu sofrimento. E eu quero também ter assistência da minha família, eu quero assistência religiosa e tudo mais que eu tenho direito. Isso tudo num documento. Este documento pode ser feito em qualquer cartório desde que a pessoa tenha acima de 18 anos. É importante também constituir um procurador para entregar este documento ao médico caso você não possa fazê-lo. Constituir um procurador. Esse procurador, ele vai, quando você se encontrar nessa situação, ele vai entregar o documento para o médico. E o médico vai saber. Bom, ele já escolheu já, então eu já sei o que fazer aqui. Ele vai providenciar vai providenciar uma morte ortotanásica. Assim que tomou conhecimento desta possibilidade, Marco Bota procurou um cartório em Ribeirão Preto e já preencheu seu testamento vital. Bom, eu fiquei sabendo por internet mesmo, pelo noticiário, que seria possível. Eu procurei um cartório civil lá em Ribeirão Preto e o notário lá me disse que era possível fazer sim. Me deu um modelo mais ou menos de como poderia ser. Eu mesmo redigi uma série de vontades que, se eu estiver fora da minha consciência, se eu estiver em coma, se eu estiver incapacitado de tomar decisões, esse documento dá as bases fundamentais dos procedimentos que eu autorizo e os que eu não autorizo. Nossa reportagem procurou o tabelião da cidade de Passos, mas por aqui a notícia ainda é novidade até para os profissionais do cartório. Não temos normas nenhuma determinando, esmiuçando como proceder este serviço. Honestamente, se eu fosse procurado hoje, eu entraria imediatamente em contato com a minha associação de classe, que é a SERSO, ou com a própria Corregedoria de Justiça, que não chegou nenhum ato emanado por ela ao meu conhecimento até o momento. Ao registrar o testamento vital no cartório, o cidadão manifesta suas vontades e proibições por escrito. Olha, eu autorizei transfusão de sangue, eu autorizei uma internação de emergência, eu autorizei cirurgias que fossem necessárias no caso de um desastre, de uma doença grave, mas eu desautorizei a manutenção da minha vida por meios artificiais sem perspectiva de cura, porque eu acho isso muito invasor, desrespeitoso e prolonga uma dor do paciente e da família dele. Então, se você estiver sem condição de responder e tem uma doença considerada incurável, você quer que seja apenas aplicado medicamentos para amenizar a dor e que você encaminhe para a morte de maneira tranquila? Sem dúvida, eu acho que a humanidade sempre encarou a morte de uma maneira mais fria. Ou seja, não tem mais jeito, vamos orar, vamos rezar para que ele vá em paz, ou ela vá em paz. Hoje, com os recursos da medicina, artificialmente se dá uma ideia de vida e de sobrevida e, na prática, não se faz nada para que isso aconteça.
Então, esse testamento é para quem tem esse tipo de pensamento um pouco mais frio, eu te digo. Porque lógico que milagres podem acontecer, mas no meu caso o milagre vai ter que acontecer antes disso. Feito este documento, os médicos saberão o que fazer. Não vai dar medicamentos, não vai ter a obsessão terapêutica para curar a doença, porque a doença é irreversível. Ele vai dar simplesmente o amparo para que seja aliviada a dor dessa pessoa e para que ela tenha também aquilo que se chama de cuidados paliativos. Cuidados paliativos são aqueles direcionados ao próprio paciente no sentido de proporcionar a ele uma assistência familiar, uma assistência religiosa, a sua própria higiene, fazer com que ele chegue até o final da sua vida com a dignidade que faz parte da pessoa humana. Mas eu creio que os que são contemporâneos a mim e os que vêm depois vão entender sim essa minha vontade.